Oi pessoal, estamos aqui hoje com a ilustre visita da nossa parceira e off-counsel, Clarissa Kalil. Ela está baseada em Massachusetts e ela trabalha nas áreas do direito que envolvem a corte de imigração, que envolvem defesas de procedimentos de deportação, que envolvem casos como VAWA, DACA. São procedimentos complexos e a gente gostaria de passar um pouco dessas informações para vocês, porque muitas vezes tem gente que nos assiste que está passando por situações como esta, precisa, por exemplo, de um pedido de asilo político ou um pedido de perdão de um banimento permanente por ter ficado aqui fora de status. E a doutora Clarissa, ela trabalha exclusivamente com esses casos, está aqui na Flórida, vem nos visitar aqui em Miami, poder perguntar para ela um pouco dessas dúvidas frequentes de alguns moradores, principalmente aqui do sul da Flórida, que não tem essa orientação de forma correta. Doutora Clarissa, bem-vinda ao nosso escritório. É um prazer tê-la aqui novamente, né? Algumas vezes já nos encontramos aqui na Flórida. Explica pra gente um pouco do que é, por exemplo, um caso de... O que é VAWA? Que eu sei que é uma especialidade que vocês atuam bastante, isso em todo o território nacional. Ou seja, mesmo o fato da doutora Clarissa e do escritório dela estar baseado em Massachusetts, nós temos parceria e todos esses casos são passados e são feitos em parceria com a doutora Clarissa lá em Massachusetts, porque a imigração é de jurisdição federal. Então, do mesmo jeito que a gente pode captar e trabalhar um caso da Califórnia, do Texas ou de Massachusetts para o tipo de imigração que a gente trabalha, que é o Business Immigration, Investment Immigration, né, de negócios, de trabalho ou de investimento, para qualquer estado dos Estados Unidos, os casos que a gente tem aqui, a gente direciona para ela por ser a jurisdição federal também. O que é o VAWA, então, Clarissa? Explica para a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por estar aqui hoje com vocês. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa VAWA para você que não sabe a respeito desse benefício imigratório. Bom, se você é casado com um cidadão americano ou residente permanente e o seu cônjuge ele não quer aplicar para o processo de legalização para você, ou então ele é abusivo com você, hoje em dia, assim, tem várias espécies de abuso físico, psicológico, emocional, abuso digital, abuso sexual e abuso financeiro. Então tem várias espécies de abuso, e você que está num relacionamento qual não está indo bem, e o seu cônjuge te ameaça ou fala que não vai entrar com seu processo de imigração, ou às vezes já até começou o processo de imigração e disse que não vai para a entrevista, não vai comparecer, não vai te ajudar. Se o seu cônjuge é cidadão americano ou residente permanente, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser elegível para o processo VAWA. É claro, né, que a gente tem que avaliar cada caso em específico, porque cada caso é um caso. Mas se você está numa situação igual a qual eu descrevi, você pode vir a qualificar para esse processo, que é um processo de autopetição. Você não precisa do seu cônjuge assinar nada, você não precisa envolver a polícia, é um processo confidencial, o qual você aplica o seu green card sozinha ou sozinho, sem depender do seu cônjuge abusivo. Isso significa que, com esse processo de autopetição, você vai estar aplicando para o seu green card de uma maneira a qual está sendo realizada pelo mau relacionamento. Isso é confidencial. A imigração ela tem que cumprir com as leis federais que existem, e hoje em dia, para requerentes de VAWA, é um processo qual os oficiais de imigração tomam maior cuidado quanto à confidencialidade, pois qualquer violação de confidencialidade que um oficial comete são $5.000 de multa, fora ação disciplinar, né, contra aquele oficial. Você não precisa, se você está num relacionamento abusivo, né, e está passando por uma situação como essa, bom, aí vamos lá. Se você entrou pelo México,
ou então se você está fora de status, não é um problema, tá? Para esse tipo de processo, que é um processo realizado no mau relacionamento. Então, se você já foi em algum outro advogado, esse outro advogado falou, você precisa do perdão, porque você entrou pelo México, através do VAWA você consegue o seu green card aqui dentro do país, tá? Porque é um processo humanitário. Então, tem vários tipos de perdões, né, nesse processo, o qual te habilita a conseguir o seu green card aqui dentro. Mas lembrando que esse processo é muito importante você ter um advogado de imigração analisando a sua situação em específico, porque cada caso é diferente, tá? Além disso, uma das perguntas as quais eu mais recebo eu tenho medo, né, de entrar com esse processo, porque eu sou casado, eu tenho que divorciar, o que eu tenho que fazer? Eu não quero reportar para a polícia, eu não quero fazer uma queixa-crime na polícia contra o meu cônjuge. Então, primeiro, se você está entrando com VAWA, igual eu avisei inicialmente, esse processo é confidencial, ou seja, não há comunicação com a polícia. Então, se você está em um relacionamento abusivo, você pode requerer o VAWA e não vai ter comunicação, é confidencial. O seu cônjuge não vai ficar sabendo, tá? Você não vai precisar do seu cônjuge para nada, ok? Além disso, de não ter comunicação, não vai ter problema, você não vai dar, muita gente, eu tô com medo de colocar o meu cônjuge em problema, não vai ter problema. Esse é um processo que vai somente para a imigração, ou seja, somente a imigração vai ter acesso ao seu processo. Você não tem necessidade de reportar o seu cônjuge para a polícia, não é um requerimento, ok? O que a gente tem que fazer é provar com evidências esse abuso, né, esse relacionamento abusivo ao qual você está convivendo nesse atual momento. Além disso, quanto à questão de me divorciar ou não, se você precisa se divorciar, aí é a sua opção. O VAWA não exige você divorciar do seu cônjuge. É muito comum a pessoa estar num relacionamento abusivo e não conseguir sair daquele relacionamento, porque geralmente um relacionamento abusivo tem um ciclo de abuso, né, de poder, né, e quanto a isso, preciso de me divorciar? Não precisa, é a sua decisão. Mas se você divorciar e não entrar com processo no prazo de 2 anos, ou seja, 2 anos após o divórcio, você não é mais elegível para VAWA, tá? Então, pode divorciar? Pode, mas a partir do momento que você divorciar, você tem um prazo de 2 anos para entrar com processo. Se você entrar com processo antes ou depois do divórcio, vamos supor, você estava casado, entrou com processo e no meio do processo divorciou. Isso aí não altera, você entrou com processo enquanto você era casado, então não tem problema se você divorciar depois. Mas se houver um divórcio antes de entrar com processo, você tem um prazo de 2 anos, tá? Começa a contar o reloginho. E lembrando, é um processo tranquilo, você não precisa ter medo, nós estamos aqui para te ajudar. Eu trabalho com esse tipo de processo e, por incrível que pareça, existem muitos homens em relacionamentos abusivos. Eu posso colocar aí que 60% dos meus clientes são homens que estão num relacionamento conturbado. Então, você pode entrar em contato aqui, com o Dr. Alexandre Piquet, com o número que está aparecendo aqui na tela, que a gente vai ter o maior prazer de estar analisando a sua situação em específico. E acho interessante também mencionar a questão dos filhos maiores de 21. Como é que é isso? O abuso de filhos maiores de 21 anos de idade, que a gente fala o cônjuge, né, tanto marido ou esposa, mas existe também um outro tipo de abuso que pode ser usado como base para esse tipo de processo. Como é que é isso? Sim, existe também o processo VAWA, que ele é realizado através do abuso do filho americano que tem mais de 21 anos. Como que é isso, doutora? Aí você me pergunta, né? Mas como? Então, aí é que vem. A gente sabe que é muito comum ter filho americano que dá trabalho para os pais. Esse filho americano joga o pai para baixo porque o pai é indocumentado, humilha os pais, ou então usa drogas, né? Então, assim, existe casos que o filho faz até chantagem com o pai. O filho chega a falar, só vou para a escola se você comprar um carro para mim. O que é um abuso financeiro, tá? Então, existem várias, né? Igual a gente tem um screening, o qual a gente faz, né, com os clientes, pra gente ver se aquela pessoa está num relacionamento abusivo dentro de casa com o próprio filho. E igual eu falei, o processo é confidencial, ninguém vai ficar sabendo, você não vai
colocar o seu filho em nenhum problema, você não vai precisar dele para assinar para nada. Tem casos que o próprio filho chega a falar assim pro pai: ah, ok, eu vou aplicar pro seu green card, mas só se você me der 20 mil dólares. Eu já vi casos, assim, bem graves, tá? Então, do grave até o mais grave até o extremo, onde existem várias espécies de abuso. Então, por isso que é bem importante você estar contactando um profissional que lida com esse tipo de processo para estar analisando o seu caso em específico, porque há uma possibilidade de legalização através do filho, sem você depender da ajuda dele, porque ele está sendo abusivo com você. E assim, lembrando que o processo VAWA, se você entrou sem inspeção aqui no país, isso aí é perdoado, tá? Então, vamos supor, se você tem um filho com mais de 21 anos, você já foi em outro advogado, ele falou, você precisa de um perdão porque você entrou pelo México. E para qualificar para o perdão, você precisa de ter um cônjuge que seja cidadão americano ou tenha residência permanente. E você não qualifica para o perdão. Através do processo VAWA, se você qualificar, isso não vai ser um empecilho. Você ter entrado pelo México não vai ser um empecilho. Se você tiver ordem de deportação, não vai ser um empecilho. Se você tem um histórico imigratório bem complexo, onde houve já um misrepresentation, que no caso ocultou com a verdade, né, anteriormente, ou então se houve também uma fraude, né, anteriormente, em algum processo ou algo assim, existe a possibilidade de perdão, caso a imigração, né, já tenha se pronunciado que você é inadmissível, existe uma possibilidade de perdão através do processo VAWA. É um processo humanitário. Carga pública não é um problema, você não vai precisar de um sponsor financeiro, tá? Então, a carga pública não se aplica a processos VAWAs. E, assim, no meu escritório a gente trabalha bastante com VAWA. A gente pode colocar aí que 70% a 80% dos meus processos são processos VAWA. Então, se você encontra uma situação como essa, entre em contato com o número que está aparecendo aqui na telinha, que a gente vai ter o maior prazer de estar analisando a sua situação em específico.